conceito e a ideologia que movem essa ação da OTAN capitaneada pelos Estados Unidos. Então, o que o Celso Amorim está dizendo é irrealizável. Você viu hoje o que falou o Zelensky, né? A respeito do Lula. Ou seja, eu pensei que ele conhecesse mais o mundo. Né? O que precisa ficar claro é que o Brasil não vai dizer isso, uma autoridade não dirá, né? E o Celso Amorim representa o governo, então ele não vai dizer. Mas o que o Zelensky é funcionário de uma potência estrangeira, né? E a vítima dessa política é o povo da Ucrânia. 30 segundos para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã com outros temas. Estamos de volta aqui no Acontece mais uma vez. Palpite de qual? 3 jogos lá da Série B. Ixi. Pode mandar. Vamos lembrar? Juventude Vila Nova? Juventude Vila Nova 1-1, claro. Um clássico de 1-1. Atlético Goianiense e Tombense. Atlético Goianiense, Tombense. Tombense que foi adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Foi jogo ruim, né? Atlético Goianiense 3-0. Londrina e Vitória. O Vitória tá na parte de cima da tabela, né? Tá. Eu não sei se a rodada terminou com o Novo Horizontino na liderança ainda ou não. Não, Sport, né? Sport, né? Sport passou. Sport, Eu esqueci o jogo de novo. Agora dei uma miltada Londrina aqui. E Vitória. Londrina e Vitória. 1-2. 2-1 pro Vitória. Abraço, Ronald. Valeu, até amanhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Está no ar Esporte em Debate e você pode participar a partir deste momento através do WhatsApp 971021493. Os temas de hoje pro Fala Galera. Elvis merece seguir como titular da Macaca. E para os bugrinos, Louser errou em colocar o Henderson no lugar do Diogo Matheus. Diogo Matheus saiu no final do primeiro tempo, pancada na cabeça, ficou em Itu, no hospital em observação, mas na manhã de ontem já foi liberado. Tá tudo certo, tá tudo ok, nada de grave. Mas a questão não é essa. Queremos saber a sua opinião. O que você achou? Guarani não tinha lateral de ofício no banco. O Ian Henrique está contundido, não está podendo ser relacionado.
o menino da base que até jogou aí uma partida, mas tá contundido. E aí, improvisou. Qual que é a sua opinião? Repito, para os pontepretanos, Elvis merece seguir como titular da Macaca. E Louser errou em colocar o Enderson no lugar de Diogo Matheus. Opine 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Vamos ouvir hoje o Pintado, ele comemora a queda de jejum. Pintado também fala sobre excesso de cartões da equipe. A Ponte segue tomando muitos cartões, né? É um negócio horroroso. Daí, pro próximo jogo já perdeu mais um jogador. Arthur tomou o terceiro cartão e está fora. Triunfo sobre a Chapecoense deixa a Macaca a 7 pontos da zona de rebaixamento. A rodada foi boa. Primeira vitória de Pintado dá um alívio momentâneo à Ponte, que já não vencia há 5 rodadas. Ponte volta a campo contra o Botafogo. Partida marcada para o próximo sábado às 5 da tarde em Ribeirão Preto. Pablo Diego se aproxima de 2 meses sem jogar e segue ainda sem previsão de retorno. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Estreante sai do banco e decreta fim do jejum de 5 jogos da Macaca. Pautas do Guarani. Vamos ouvir Humberto Louser. Ele explica a entrada de Wenderson ao invés de Alvarinho. Humberto Louser projeta uma sequência para o Campeonato Brasileiro. Bugre oscila em Itu e desperdiça mais uma oportunidade de entrar no G4 da Série B. Com semana livre para recuperar jogadores, Bugre se reapresenta na manhã desta terça-feira. Além da suspensão de João Vitor, com o terceiro cartão amarelo, Humberto Louser também tem 3 preocupações. Primeira, laterais, Mike e Diogo Matheus. Ainda, Bruninho. Os 3 foram substituídos com dores no duelo contra o Ituano. Guarani acerta a renovação contratual de Pegorari até o final de 2024. Goleiro tinha vínculo válido com o Bugre apenas até o final desta temporada. Diretoria empresta o atacante Felipe Crisman para São Bento como parte de acordo pela contratação de Lucas Adel. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria não encerra contratações e mira jogadores livres no mercado. Só para explicar, a janela de transferências está fechada, mas somente para jogadores empregados, jogadores que têm vínculo com algum clube. Aqueles que estão sem vínculo com clubes podem ser contratados mesmo fora da janela. E tem as notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Soteldo é reintegrado e treina com o elenco no Santos após a demissão de Turra. Falcão também foi demitido. Atacante tinha sido afastado por indisciplina e vinha treinando em separado. Notícia 2. João Martins leva suspensão de 3 jogos por fala sobre sistema após jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Auxiliar de Abel Ferreira foi julgado nesta segunda-feira pelo STJD no Rio de Janeiro. Notícia 3. Neymar informa PSG que quer deixar o clube até o final deste mês. Segundo o jornal francês, jogador brasileiro quer voltar ao Barcelona ainda nessa janela.
17h08 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, uma ótima semana, uma semana produtiva para todo mundo. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Elvis merece seguir como titular na Macaca? Não merece. Não pela parte técnica, e sim pela parte física. Ele não consegue jogar, não consegue desenvolver. Já passou da hora do Elvis ir para o banco de reservas. Louser errou em colocar o Henderson no lugar de Diogo Matheus? Errou. O jogador que tinha que ter entrado ali, e não foi por isso que o time perdeu, foram vários aspectos, mas eu usaria o Alvarinho na lateral direita. O Henderson não entrou bem, Batista. 17h09 em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. É o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio, rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. E olha, tem uma novidade para você. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, você agora encontra lá os melhores cortes de carne premium para fazer o seu churrasco de final de semana muito mais delicioso. Sim, além da melhor pizza, além do melhor self-service de Campinas, tem também carne premium para você fazer o seu churrasco ou então nos pratos do dia a dia e também nos eventos. Carnes nobres para grelha, forno ou fogão. Picanhas, angus, chorizo e muitas outras. É mais sofisticação e sabor para você se deliciar. Anote aí o endereço. É no local, mesmo local do restaurante, tá? É a Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. DDD 19 97410 6068.10. Pizzaria e restaurante. Um rápido intervalo, 17h11. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aos resultados de mais uma rodada importante. Lembrando que a rodada terminará hoje. 22ª rodada, Mirassol e Sampaio Correia empataram por 0-0. O Avaí ganhou do Criciúma por 1-0. Ituano e Guarani ficaram no empate, 1-1. CRB e Botafogo 0-0. O Sport venceu o Novo Horizontino por 1-0. A Ponte derrotou a Chapecoense 1-0. O Ceará venceu o ABC por 1-0. Hoje a complementação da rodada com 3 jogos. 18 horas tem Juventude e Vila Nova. Às 8, Londrina e Vitória, além de Atlético Goianiense e Tombense. O líder da Série B é o Sport, 44 pontos. O Vitória tem 41, Novo Horizontino 39, Criciúma 38. Guarani nesse momento é o 5º colocado com 37 pontos. E a Ponte Preta é a 13ª com 26 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos a 18ª rodada com os seguintes resultados. Santos e Atlético Paranaense empataram por 1-1. O Goiás venceu o Fortaleza por 1-0. Inter e Corinthians empataram por 2-2. O Fluminense venceu o Palmeiras 2-1. O Vasco venceu o Grêmio por 1-0. O São Paulo perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2-0. Cruzeiro e Botafogo empataram por 0-0. O Coritiba perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Bahia venceu o América Mineiro 3-1. E o Cuiabá venceu o Flamengo por 3-0. Botafogo segue na liderança isolada, 44 pontos. Com 31 aparecem Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Os 4 últimos, Santos 17º, 18, Coritiba 18º, 14, o Vasco é o 19º com 12 e o América, que ontem demitiu Wagner Mancini, é o último colocado com apenas 10 pontos. E para fechar, eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série D, porque neste fim de semana tivemos a definição dos classificados à 3ª fase da competição. A Ferroviária acabou garantindo a classificação ao derrotar a equipe do Hercílio Luz nos pênaltis. Está classificada a Ferrinha. Já a Inter de Limeira acabou sendo eliminada pelo Caxias. A Ferroviária, único representante do futebol paulista, na 3ª fase vai pegar o Anápolis. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 7h17. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens 97102-1493. Você pode participar das enquetes do dia ou, se preferir, qualquer outro assunto, outro tema que você queira discutir conosco no programa de hoje. Hoje nós perguntamos para você sobre a questão, no caso da Ponte, Elvis merece seguir como titular na Macaca. E Guarani Louser errou
em colocar o Henderson no lugar do Diogo Matheus. Esses são os temas do dia. Mas qualquer outro tema que você queira colocar, será sempre muito bem-vinda a sua participação, tá bom? 971021493. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Grande abraço pra você, um abraço pros amigos da Bandeirantes. Dois temas realmente bastante polêmicos no Fala Galera de hoje. Bastante polêmicos, mas vamos lá. Elvis merece seguir como titular na Macaca? Eu acho que merece. Por exemplo, a Ponte jogou ontem e joga só no próximo sábado, às 17 horas, em Ribeirão Preto contra o Botafogo. O Elvis, de passagem ontem na zona mista, infiltrado pelo solerte repórter, sagaz repórter, né, o nosso americanense de altíssimo nível, né? O Catarino. Eu acho que até a mãe dele queria que ele fosse menina. Quando está sendo gerado, então não investiga o sexo do bebê, falou, se for menina, vai se chamar Catarina. Catarina. Mas nasceu homem, graças a Deus. Nasceu com saúde e muito competente. Catarino. O Catarino ontem, dentro daquela navegada básica e muito competente que ele deu na zona mista, ele ouviu o Elvis. E o Elvis, perguntado sobre isso, se ele está feliz, alguma coisa na linha de autocrítica. Ele disse, não, eu também tenho autocrítica. Por isso que eu estou aprimorando o meu condicionamento físico e, inclusive, além de tudo aquilo que faço no clube, estou também treinando fora do clube. Ele falou isso ontem, me chamou a atenção. Então, com uma semana cheia, né, e dedicada e a fim de ajudar, e com a bola que ele sabe jogar, eu não tiraria o Elvis ainda não. Não tiraria ainda não. Mas temos que ver nessa semana de intensa preparação e treinamento, num ambiente mais leve, depois de uma vitória após 5 jogos de jejum, todos os astros passam a conspirar a favor, até para perda de peso, como não? E quantas pessoas que são obesas, além de aspectos de glândula, do metabolismo, não é? Também por questões emocionais. Às vezes, quando o emocional não está muito legal, a pessoa come mais. Bom, enfim, não é minha área, né? Não é minha área, eu não sou endocrinologista. Questões hormonais. E aí, num ambiente mais tranquilo, um trabalho mais leve, menos pressão, às vezes até nesse aspecto da perda de peso há um ganho. Isso que eu estou falando não é opinião minha, é coisa que eu já li a respeito e até conheço casos concretos nessa mesma linha. Então, eu não tiraria ainda, respondendo objetivamente, merece sim, pelo menos mais um tempo para ver se ele se recondiciona para valer. Se ele readquire o seu melhor momento físico, eu acho que ele ainda merece continuar como titular da Macaca. E Louser, treinador competente do Guarani, fazendo uma grande campanha nos últimos 7 jogos, 21 pontos em disputa, ganhou 15. Não preciso falar mais nada. Não dá para questionar o trabalho do homem. Mas ele é um ser humano. Ele não é Deus. E nem é uma máquina. E como ser humano, ele tem o direito de errar. Ele acerta muito, mas eu acho que errou ao colocar o Henderson no lugar do Diogo Matheus, por um detalhe muito simples. O Ivan Alvarinho, que estava no banco com a camisa 14, já jogou várias vezes aí nessa posição. Então, quando, lamentavelmente, o Diogo Matheus não teve mais condições de ficar em campo, aliás, o Guarani se ressentiu muito da saída dele, que ele é hoje um dos jogadores mais importantes na operação de trabalho do time. Na engrenagem bugrina, ele é talvez uma das peças mais importantes, porque dá o desafogo, porque tem a bola parada, porque tem bons cruzamentos, porque está toda hora dando assistência para gol, porque chuta em gol. Então, um cara muito importante.
e que na marcação às vezes deixa um pouquinho a desejar, mas ultimamente ajustou até também essa questão da marcação. E ele saiu, o Guarani sentiu muito, e aí eu tinha certeza que tomou uma pancada, né? Tomou uma pancada na cabeça, perigosíssima. O Diogo Matheus caiu, bateu o rosto no chão de frente, teve lá um problema de sangramento muito severo no nariz, até uma situação de uma suspeita de fratura no nariz, e aí acabou sendo conduzido a um hospital lá de Itu, e eu achei que fosse entrar o Ivan Alvarinho, e veio o Enderson, que eu gosto também, acho bom jogador, mas para jogar por dentro. Na lateral ele estava totalmente desambientado, e por que o Alvarinho? É um cara que já jogou várias vezes por ali, não ia ter a mesma força de apoio, de chegada à frente, né? De arraste da bola que tem o Diogo, né? O Diogo Matheus, mas na marcação ia dar conta, e já conhece mais a posição, mas espécie hoje o argentino de coringa nesse time do Guarani. E aí veio o Enderson, então eu acho que se equivocou, demonstrou pelo menos a distância, e eu gostaria muito de ouvir o simpático Humberto Louser a respeito do tema, mas para mim ficou a sensação de que ele não tinha, assim, no detalhe fino, o conhecimento dessa versatilidade do Ivan Alvarinho. Me ficou essa sensação. E pode ser que ele venha e diga, não, eu sei que ele joga ali, eu tinha todas as informações, mas eu optei por um cara que teoricamente é mais ofensivo do que ele, e ia me ajudar mais no apoio ao ataque. Pode ser, e eu vou respeitar com todas as letras a opinião dele, mas sem ter esse bate-papo específico sobre o tema, Batistão, eu acho que ele errou sim. E atenção, a Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados e oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e também peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas e deixando as suas receitas muito mais saborosas. E olha, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal, tá? E tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Isso aqui é ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho, que é o Glauco Sato. Eles comandam a Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando conosco. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Edson Alessandro da Chácara Primavera. Uma pergunta para os comentaristas aí. Cada jogo que passa o Guarani joga menos, né? Esse time no Guarani tem um problema muito sério, que eles jogam individualmente, né? Eles não jogam como equipe, né? Eles querem decidir o jogo sozinho lá na frente. Então você pegar o Bruninho, você pega o que marcou o gol lá, como é que chama ele lá, o ponta direita. O Guarani só faz gol de jogadas individuais dos atletas, eles não se conversam. Parece incrível, o treinador não vê isso, faz tempo isso está acontecendo. Aconteceu contra o Ceará, aconteceu ontem, parece que o time não anda, o time está empacado, né? Todo mundo quer resolver as coisas sozinho. O ponta que ele falou aí é o Bruno José. Fez o gol individualmente mesmo. Driblou 2, levantou a cabeça e acertou um belíssimo chute.
Mas é bom ter individualidades também, né, Batista? O futebol não é só o coletivo. É importante ter o coletivo, mas o futebol ainda decide-se no talento. São 4 as possibilidades de sair o gol. 1, bola parada. 70% dos gols saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. 2, erro. Futebol é jogo de erro. Se ninguém errar, termina 0-0. Outra, aí capacidade de conjunto, triangulações, passe, qualidade técnica. Poucos times têm essa condição. E não estou falando só da Série B, não, hein? Na Série A também. E o talento individual, a capacidade individual. O futebol ainda decide nesse talento individual. Se o Bruno José optasse por um passe, sabe o que ia acontecer? Nada. Então ele usou o talento individual, sim. Ele foi um jogador que, nesse instante, no momento do chute, ele esqueceu completamente a equipe, né? O jogo de conjunto. Ele usou o talento pessoal. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de análise, mas respeito demais aqui a opinião do ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. André do Taquaral. Ele pode até ter errado na escalação do lateral Anderson lá como lateral, né? Mas a gente tem que focar também que o Bruninho perde muito gol. O gol que ele perdeu contra o Ituano matava o jogo, 2-0 já era, não ia estar nem discutindo sobre isso, entendeu? O Guarani tem que aproveitar mais as oportunidades. Contra o Ceará foi bola na trave, o João Vitor também perdeu um gol cara a cara, o Bruno José também saiu na cara do gol, chutou pra fora. O que tá pecando muito o Guarani é que tá perdendo muito gol em momentos cruciais da partida, né? Então, mata o jogo. E isso não tá fazendo, aí o outro time cresce. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Boa tarde, Leandro Boris. Queria falar 3 coisas pra vocês. Primeiro, o Batista esqueceu de falar pro Tigrão lá se ele sabia dessa junção entre Juventus e Ponte na história, né? Quando foi, se ele sabia disso daí. Segundo, o goleiro do Botafogo, o Perry, ele era da base da Ponte. Ele jogou na Ponte até 2013. Inclusive, ele fez um gol de gol a gol lá numa partida, né? Que acho que ele era sub-16, acho que ele já jogava sub-18, sub-20, porque ele era grandão. Né? Daí o São Paulo veio em 2013 e buscou ele. E terceiro, Batista, cobrar pênalti, assim, que nem o André cobrou ontem, é muito esquisito. A pessoa tem que cobrar o pênalti, ela tem que cobrar e já pra cima do goleiro. Ela tem que cobrar, né, e já correr pra cima, porque se os goleiros da rebote que nem deu ontem, ele já tá em cima e marca o gol. Mas ele não, ele vai devagarzinho, cobra e fica parado. Além de cobrar mal, né, o goleiro deu rebote e ele não tava em cima. Então o pênalti tem que ser cobrado, que na situação da Ponte, ela não tem que ser cobrado daquele jeitinho lá, não, tem que cobrar com força, né, e o cara já tá em cima se der rebote, entendeu? É isso aí, mas a vitória valeu, né? E outra coisa também, ontem, já no primeiro tempo, já tinha acabado a água lá no Majestoso. Os caras não sabem ganhar dinheiro ali na Ponte, não, cara. Tem tudo pra ganhar dinheiro ali e os caras não sabem ganhar dinheiro, né? Podia ter tudo certinho lá, uns bar certinho, mas eles não sabem ganhar dinheiro. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Deixa eu tocar esse bar aí, Ponte Preta, que você vai ver como que fica um negócio muito louco. O Alexandro, ele mandou aqui essa mensagem outro dia, né? E ele não acompanhou a resposta. Eu respondi. Você respondeu. Sim. E ele provavelmente não acompanhou. Agora vem me acusar de que eu não fiz a pergunta pra você, pô. Ó, que é isso? É um barato. Pô, para com isso. E eu não só... o Batista ia perguntar. Ô, Alessandro, eu acho que você foi fazer o número 2 e não levou o rádio nem o celular. Entendeu? Eu não só fiz a pergunta para o Tigrão, que diz que não tem conhecimento desse negócio de fusão com o Juventus, mas eu também fui conversar com o José Moraes dos Santos Neto. Sempre que tenho uma dúvida com relação à história, eu vou na origem.
conversar com o historiador. E o que o José Moraes dos Santos Neto, que tem profundo conhecimento de tudo que se ocorre, que aconteceu, toda a história da Associação Atlética Ponte Preta, me disse, é que em 1949 a Ponte queria disputar a divisão especial, se chamava divisão especial na época, e estava estudando possibilidades até de fazer uma fusão. Então a primeira tentativa foi com um time chamado Comercial, não o Comercial de Ribeirão Preto, mas o Comercial da capital, que era chamado de o mais simpático, time que é um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. Até teve grandes jogadores nesse time, como o Dino Sani, Gino Orlando, que eu tive o prazer de conhecer, né? Jogou no São Paulo e depois cuidava lá da parte de imprensa das cabines de rádio do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Não deu certo. Aí veio o Juventus. A Ponte também tentou fazer uma fusão com o Juventus. E qual era o motivo? É que esses clubes estavam querendo encerrar as atividades porque tinham dívidas e não conseguiam mais tocar o futebol. Então o Comercial ia encerrar as suas atividades e a Ponte propôs para fazer essa fusão. Não deu certo com o Comercial e o Juventus também estava endividado. E aí também não deu certo porque a Ponte foi tomar conhecimento, as dívidas eram grandes e a Ponte teria que pagar todas as dívidas do Juventus para poder fazer essa fusão. Não deu certo. A Ponte, então, não fez nenhuma fusão. Tentou. Houve essa possibilidade, mas não foi para frente, a Ponte não fez a fusão. Mas chama história, barriga de isso aluguel. Aí chama-se história. É barriga de aluguel. Né? Não é uma fusão para mudar nome, mudar escudo. A Ponte, espertamente, sabendo que os caras estavam com o pé no lodo, ia tentar usar o número de inscrição, de filiação, esse é o termo correto, ó. Agora o CNPJ vem aqui para nós, se é que é. Na época era CGC, né? Hoje é Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Na época era CGC, Cadastro Geral de Contribuintes. Como ninguém contribuía com nada, porque clube de futebol para pagar imposto, meu Deus, é um sacrilégio, ninguém paga nada. E tá todo mundo enfiado aí na Receita Estadual, Federal, Municipal, IPTU. Se for fundo mesmo, tá pior do que o Comercial da capital do Gino Orlando, né? Então acho que era isso. Como já aconteceu em outras oportunidades, uma vez o América desistiu de Rio Preto, desistiu aí de uma divisão da Série B do Campeonato Brasileiro e a Ponte herdou a vaga, porque vinha logo atrás, trabalhou nos bastidores e tal. Agora, quando eu falo fusão, é fusão igual Pinheiros e Colorado, aí deu Paraná Clube, né? Ou você acha que numa situação dessa, digamos que tivesse sido viabilizada, não fosse as dívidas e outros entraves burocráticos, você acha que a Ponte ia mudar de nome? Ia se chamar Ju Ponte, né? O Ponte Ju, o TUS Preta. Não dá, né, cara? Então, tudo bem, ótimo registro. O Zé Moraes é um historiador espetacular, dono de obras aí interessantíssimas, importantíssimas da história do clube. Mas, Batistão, digamos assim que foi uma reles tentativa de tentar herdar na divisão especial a vaga do Juventus ou do Comercial. Fusão, eu nem chamaria disso. E eu, nos tempos modernos, né? De início dos anos 60 para cá, que não é tão moderno assim, nunca houve absolutamente nada, e você falou aí, foi em 49, né? Então, faz muito tempo. Aliás, 49, quando o Guarani subiu, né? Num confronto disputado na capital, com o gol do Dorival, que está aí, é testemunha ocular dos fatos, e o gol da vitória foi dele contra o Batatais. E por coincidência foi na Rua Javari também. O gol da vitória do Guarani 2-1, jogo do acesso
foi na Rua Javari. Digamos assim que é apenas uma coincidência, foi uma tentativa. Mas é legal a busca que você deu, porque você foi no cara certo, que é o Zé Moraes dos Santos Neto, que para quem não sabe, olha que coincidência, é primo de Edu Pinheiro. Primo de Edu Pinheiro. E eles se dão muitíssimo bem, felizmente. E o Edu também, quando tem algum babado, ele liga pro Zé Moraes, que é muito jovem, mas que pesquisa muito, né? Eu acho que ainda é do Departamento de História da Unicamp, e é um grande pesquisador de outros assuntos da cidade de Campinas, mas sobretudo da Ponte, da Associação Atlética Ponte Preta, o seu clube de coração. E aproveitar aqui para mandar um abraço pro Aderbal, o Lorde Aderbal da Brasitone, que diz que fica mega, hiper incomodado quando qualquer homem de comunicação, seja em qual ramo for, esportivo, político, de programação em geral, de variedades, de entretenimento, quando um homem que pega um microfone comete algum assassinato contra a língua mãe. O Aderbal, que é um catedrático da língua portuguesa, fica super incomodado. Mas não se incomode não, Aderbal. Todos nós temos o direito de errar. Um grande abraço para o Aderbal, grande amigo de longa data. Agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades, eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. E isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 17h41. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Aqui é Zé Oliveira, Vila União. Sob a pauta do dia, se Humberto errou em colocar o Anderson, sim, errou e errou muito, porque o Anderson, além de ser um jogador baixo, ele atua no meio de campo para frente, não tem caguete de ser lateral. E o gol foi nas costas dele, porque ele não marcou ninguém. E ele teria que ter colocado o Alvarinho, que já jogou nessa posição, é zagueiro, é volante e tem atuado muito bem. Então ele errou. Um forte abraço, fica com Deus. Forte abraço, amém, mais um. Amigos da Band Campinas, Newton São Bernardo do Campo. Quanto à pergunta do Batista, o Elvis não merece ser titular, não. Ele precisa perder alguns quilos, voltar a uma melhor forma, porque por um lado eu entendo que querem fazê-lo jogar, é um cara bom de cabeça, sabe onde coloca uma bola, mas ele está sem agilidade e isso até desmerece o atleta. Então a Ponte perde um cérebro no meio campo em termos de condições de fazer qualquer jogada, e perde também alguém para marcar. Então eu acho que o Elvis tem que tirar uns dias aí, uns 15 dias, 30 dias, para tentar perder pelo menos uns 4 a 5 quilos, para voltar a ter agilidade para jogar futebol. O que está acontecendo
Nós como torcedores ficamos indignados e fica ridículo para ele também. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova Piscinas, que tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. E tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. E não é só eu que estou dizendo que o serviço é bom, é o próprio cliente que fala que o serviço é nota 10. Então, se o cliente fala, é porque realmente é muito bom. Confira mais informações no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas, pensou em Renova Piscinas. Boa tarde, eu teria retirado o Elvis faz tempo e entraria depois de condicionado. Aos poucos, no segundo tempo, Carlos Matozinho de Itatiba. Tigrão, arrumei os rádios para o Batista sortear entre os ouvintes. Uma sugestão é que 10 unidades sejam sorteadas para o jogo do Bugre. E mesmo eu não sendo Ponte Preta, 10 unidades sejam sorteadas no jogo da Ponte. Edivalmir Massa. Legal, hein? Legal, 10 rádios para cada torcida. 20 rádios. Então, 10 para cada torcida. Foi bem, Edivalmir, hein? Muito obrigado, Edivalmir. Você é um cara sensacional. Agora eu quero ver você se virar depois da reforma tributária. 17h45, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no ar da Bandeirantes, diz aí Vladimir. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta, a macaca que venceu, hein? E que vitória importante, a Ponte conquistou 1-0 para cima da equipe da Chapecoense, partida que aconteceu ontem no estádio Moisés Zucarelli Majestoso. Técnico Pintado conseguiu, portanto, seu primeiro triunfo como técnico da Ponte Preta. Ele mudou o esquema, adotou um esquema com 3 atacantes, Paulo Baia, Eliel e André, teve também o Amaral entrando no lugar do Felipinho e também o Luiz Felipe voltando à condição de titular da lateral direita. Primeira vitória, portanto, do Pintado, que deixa a Ponte Preta mais longe da zona do rebaixamento, aquela zona preocupante dos times que estão na parte de baixo da tabela. Ponte Preta agora vai ter toda uma semana de preparação, de trabalhos visando o próximo jogo, que acontece sábado, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, sequência, portanto, deste Campeonato Brasileiro da Série B. O time da Ponte Preta ainda continua com a preocupação, né, com relação ao excesso de cartões na equipe. O Pintado falou sobre isso também, mas, claro, o mais importante foi a conquista dos 3 pontos. São 7 pontos acima da zona do rebaixamento, esse alívio momentâneo. A Ponte perdeu o Arthur. Ele recebeu o 3º cartão amarelo na partida de ontem, está fora, cumpre suspensão automática no sábado. O Felipinho volta a ficar à disposição. Ao final da partida, o Pintado comemorou a queda desse jejum de vitórias da Ponte Preta no Campeonato. Batista. Eu venho para dar alegria para o torcedor, eu não venho para contar história, para ficar explicando. Eu venho para dar vitórias para a Ponte Preta, que a gente precisa disso. Fico feliz por ter conseguido essa primeira, mas para mim já é passado. Eu acho que o torcedor tem que comemorar, esse grupo de atletas tem que comemorar, tem que sentir o sabor. Esse sabor especial que é vencer. Vencer é muito, muito saboroso, é muito importante, mas eu já começo a trabalhar o que vem para frente, porque nós temos um caminho difícil ainda.
Sobre a questão do excesso de cartões amarelos, né? O Arthur, por exemplo, tomou o 9º cartão amarelo dele no campeonato. Vai ser a 3ª suspensão por 3 cartões amarelos. Ele próprio disse ao final da partida, né, na zona mista, que não se preocupa muito não. Que ele prefere, claro, tomar o cartão amarelo do que correr o risco de sofrer um gol. O Pintado falou sobre esse excesso de cartões amarelos recebidos pela equipe da Ponte Preta. Eu escutei uma frase do Tele Santana. Meu pai, para mim é algo muito, muito especial. O jogador só toma cartão amarelo quando ele está mal fisicamente e quando ele está mal posicionado. Isso era uma cobrança que o Tele tinha comigo, porque eu era um homem de defesa, eu estava posicionado e eu levo isso para os atletas. Se a gente está melhor posicionado, e esse é um trabalho meu, eu tenho que oferecer a informação para os nossos jogadores, para ele estar próximo da marcação e querer marcar. Aí você não vai tomar cartão amarelo. Mas se você estiver distante do teu atacante, do teu marcador, e não quiser roubar, você vai chegar tarde. Por isso os cartões. Acho que a gente conseguiu melhorar isso, é muito importante sim, mas a gente vai pagar o preço ainda, né, de alguns jogadores que estão pendurados. Mas mais do que isso, hoje nós temos um grupo, que aquele que sair hoje vai ter nós estamos tentando, a gente está trabalhando muito para ter uma reposição ao mesmo nível, ou melhor. Aí o que for melhor para a Ponte Preta vai jogar. O grande nome da vitória da Ponte Preta sobre a Chapecoense foi o Lucas Natan. Aliás, no portal Carlos Batista tem uma matéria falando sobre ele, sobre a sua estreia, né? O estreante que saiu do banco e decretou o fim do jejum de 5 jogos. Lucas Natan foi o destaque ontem. A Ponte Preta aguarda ainda pelos jogadores entregues ao departamento médico, né, Batista? Entre eles o Pablo Diego, que se aproxima aí de 2 meses sem jogar, mas ainda segue sem previsão de retorno. Lógico, um desfalque importante no sistema ofensivo da Ponte Preta. Pablo Diego, que foi, desde o primeiro semestre, destaque da equipe, principalmente na conquista da Série 2 do Campeonato Paulista. As informações da Ponte: comemora a vitória, mas agora já pensa no jogo contra o Botafogo, aqui no Esporte em Debate. Já o Vladimir retorna com as entrevistas, ele que conversou com os jogadores na saída do gramado do Estádio Majestoso. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Atenção, se você vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos, atenção, hein? Todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas, anote aí os endereços. Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida Moreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos. Acesse o site aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. Saída dos jogadores. Vai falar aqui o Arthur? Com muito sacrifício, mas vale os 3 pontos. Sacrifício por causa do calor, né? Porque se for pra gente olhar no jogo, a gente imprimiu o ritmo do começo do jogo até o final. E era pra nós ter saído virar o primeiro tempo com 1-0. Não conseguimos, acabou que teve a defesa do goleiro no pênalti, mas faz parte, deixou de lutar, conseguimos fazer o 1-0. Poderia ter feito mais, mas enfim, futebol é isso. 1-0 é 3 pontos, ganhar dentro de casa é sempre importante. Tira um peso aí pra sequência do campeonato essa vitória? Bastante, né? A gente vinha 5 jogos sem vencer, é sempre complicado ficar muito tempo sem vencer. Essa vitória é de suma importância, a gente dá um descanso, temos uma semana aberta aí pra trabalhar. E agora é só pensar pra frente, trabalhar bem a semana, porque tem um jogo muito difícil com o Botafogo lá em Ribeirão. Tá fora, né? Tomou o 3º amarelo. Pois é, cara. O jogo é assim, eu tive que matar a jogada, senão o rapaz o Borel ia sair na frente ali em vantagem. Eu optei pelo cartão, sempre eu vou estar assim, não tem essa não. Eu não tô preocupado se eu tô pendurado ou não. Se for pra optar pelo amarelo e não tomar o gol, eu vou tomar o amarelo e é isso aí. Obrigado Arthur, falando por aqui. Vamos chegar no Fábio Sanches, capitão do time. Acho que a gente se comportou bem. Primeiro tempo a gente ainda teve ali o pênalti, né? Acabamos não conseguindo fazer o gol. E mesmo assim a gente continuou jogando em cima deles, buscando o gol a todo momento. Então acho que a gente já vinha merecendo essa vitória há algum tempo e
Isso é muito, muito importante para a gente dar mais um passinho ali na tabela e a gente ter uma semana tranquila de trabalho, pensando no próximo jogo. Chegar aqui no Elvis. O Elvis está chamando aqui. A importância dessa vitória, Elvis. O time não vinha pelo menos conseguindo os resultados, sair com essa vitória, a importância dela. Como você falou, infelizmente não vinha bem. Hoje era mais importante ganhar do que jogar bem, performar. E na fase que a gente está, o campo também não está ajudando muito, você vai dominar, a bola escapa. É uma vitória para dar uma virada na chave aí, eu tenho certeza que a gente vai pegar uma sequência boa, tem uma semana cheia para o professor trabalhar, implantar o trabalho dele e a gente cada vez melhorar mais e fazer um campeonato tranquilo. E o pênalti, a escolha foi pelo André, a opção dele, do elenco, qual a decisão para o André bater? Não, a gente treina, desde quando ele chegou ele pediu para bater, ele treina bem, tanto é que daqui a pouco eu bato, ele bate, isso aí não tem, só erra quem tá ali para bater, ele bateu, o goleiro foi bem. Como eu já errei alguns também, então bola para frente, o mais importante hoje é destacar a vitória. Primeiramente, antes de qualquer crítica que tem, que é construtiva, tem a minha. E quando eu não estou bem, eu sei, eu tenho que trabalhar, eu tenho procurado trabalhar, tenho procurado fazer coisas que eu não estava fazendo, treinar fora, mas assim, é tempo, né? Não é... Tem vezes também que o Elvis joga mal, não é só culpa do Elvis, é um time que precisa jogar, um time que precisa render. Só que eu nunca dei desculpa e não me escondo, eu não joguei bem, faz parte, agora é trabalhar e melhorar para os próximos. Legal, esse é o Elvis, o Lucas Natan, o estreante com gol, responsável pela vitória da Ponte, vamos ouvir. Acho que o nosso grupo é muito qualificado. Acho que quem entrar tem que manter o mesmo nível, eu jogando, o Elvis jogando, o Baia jogando. Eu acho que o que importa é a Ponte Preta, então todos têm que dar a vida pela Ponte Preta e sair com a vitória. Pra gente a vitória é pra todos, né? Pro grupo todo, não só pra mim que fez o gol, pra outro que foi bem na partida. Que foi o que eu buscava, né? Todo jogador quer uma estreia assim com gol e com a vitória. Então estou muito feliz sim com essa estreia. Legal, obrigado. Natan. Lucas Natan. É, isso aí, bem articulado, né? Falou legal, ele que marcou o gol da vitória. Um rápido intervalo, depois do intervalo, o gol do Lucas Natan e a análise dos comentaristas sobre o jogo da Macaca. 17h55. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente! Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Já já o gol do Lucas Natan e aí CH 17:59, a sua análise, a vitória da Macaca em CH. Um jogo muito difícil, né, Batista? Em todos os aspectos. Nesse jogo, o que mais importava, pelo menos na minha opinião, era o resultado. Eu concordo aí com os jogadores na saída do jogo, porque era uma pressão muito grande, né? O jogo foi pressão para todo lado. A Chape também precisava do resultado, a Ponte sofreu no primeiro tempo, teve muitos problemas, até de comportamento individual, mas o Pintado conseguiu ajeitar o time no intervalo do jogo, não é? Fez mudanças, eu acho que todas as mudanças que ele fez foram legais. Até questionei a saída do Leonaldi, mas acabou dando encaixe, né? Tudo que ele escolheu para o segundo tempo acabou funcionando e a Ponte mereceu vencer a partida, né? Não foi um futebol extraordinário, longe disso, mas o Pintado está no começo do trabalho dele, né? Tem muita coisa que o torcedor, eu sei que é difícil, eu sei que não acontece na maioria das vezes, mas tem que compreender e dar tempo para ele. Essa semana, por exemplo, vai ter uma semana inteira para poder trabalhar e apresentar um futebol um pouco mais organizado no final de semana. Eu repito, o mais importante era o resultado positivo. E o jogo trouxe, além da vitória, trouxe aí uma possibilidade de a Ponte ter encontrado um jogador que pode ajudar, o Lucas Natan, que fez o gol. Eu conhecia muito pouco o atleta e eu achei que ele entrou muito bem. Canhoto, fez gol com a perna direita, entrou dando um balanço, né, muito cedo ainda para tirar qualquer tipo de conclusão, mas eu acho que o segundo tempo o time foi melhor que a Chape, mereceu o resultado. E precisava, né, Batista? A Ponte não poderia continuar tropeçando e tendo problemas em termos de resultado. Eu acho que a vitória, além dos 3 pontos, que é muito importante, traz para muitos jogadores, e você percebe isso, não é? Que eles precisam, e para mim é muito nítido, precisa mais de confiança. Alguns jogadores jogam e podem mais, mas eles não estão assim, estão jogando com muita preocupação. A pressão, todo mundo sabe que na Ponte é muito grande, mas alguns jogadores, claramente, eles podem jogar e render muito mais, porque eles têm mais qualidade do que tem em algumas partidas apresentado. Mas valeu pelo resultado e isso era o mais importante, a Ponte voltar a vencer. Essa semana de preparação vai ser muito importante para a sequência do trabalho do Pintado, Batista. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E tem o Chicken Crisp Seara, que é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos.
tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, tem também em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana. Você entra no estacionamento do Iga Atacado por Santa Bárbara e quando você sai do estacionamento, sai em Americana. Ou seja, é exatamente na divisa. E tem também uma mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. E você, Tigrão, 18h03. O placar foi justo. Ponte 1-0 na Chapecoense, Tigrão. Eu acho que foi justo, porque no primeiro tempo a Chape foi melhor do que a Ponte, mas não botou a bola para dentro, né? Cercou, levou perigo, contragolpeou com inteligência, com organização, com velocidade, mas não botou para dentro. E a Ponte, mesmo jogando muito mal no primeiro tempo, numa bola parada do Elvis, o zagueirão botou a mão na bola lá, pênalti, aí o André foi bater com, sim, um estilo a mais do que o necessário, teria que ter ido com mais simplicidade, mas perdeu. E também só perde quem bate. E o goleiro foi bem para a bola, mas o Elvis facilitou, batendo quase no meio do gol e meia altura, né? Então, o goleiro acabou conseguindo levantar o braço, caindo, muito reflexo, e defendeu. Então, apesar do pênalti perdido no primeiro tempo, a Ponte foi inferior à Chapecoense na minha maneira de ver. Segundo tempo, não. O time melhorou a questão da pegada, da intensidade, da marcação e, acima de tudo, da agressividade com a bola nos pés. Batia para cima, não tinha toda aquela organização, não tinha, não é? Assim, uma capacidade técnica para envolver no toque de bola, nas triangulações, mas empurrou lá a Chapecoense para o seu campo, para a sua entrada de grande área. Tanto é que no primeiro tempo a Chape teve 3 ou 4 chances boas. E no segundo tempo, só um chute do Bruno Nazário de fora. E o Kaique França defendeu bem, eu até votei nesse lance aí como a defesa do jogo, apesar, claro, do pênalti. Como o CH já tinha votado na defesa do goleiro da Chapecoense no pênalti, aí nós reprisamos os 2 gols, respeitando o protocolo do quadro, do programa, né? Aí do apito final, a gente acabou reprisando uma do Kaique França e outra do goleiro catarinense. Então, Ayrton, o goleiro da Chape. No segundo tempo, a Ponte criou mais do que a Chape. Então, num contexto de jogo, onde um time foi melhor no primeiro tempo, essa é a Chape, no segundo o outro foi melhor, e aí a Ponte, eu acho que está de bom tamanho, porque a Ponte, a chance que teve muita competência o Lucas Natan, e depois que ele entrou no lugar exatamente do Elvis, o time da Ponte ganhou em mobilidade e verticalidade. E ele estava na hora certa, no lugar certo, e foi muito corajoso. Porque quando o Paulo Baia faz um arco-íris lá com a bola, jogou na área, ó, vou botar lá para ver o que acontece. E a defesa da Chape, com 3 zagueiros, ela estava muito bem postada. Estava rebatendo todas e não estava rebatendo para dar segunda bola para o adversário, não. Estava rebatendo com consciência, tentando encontrar um companheiro para ficar com essa segunda bola. E naquela houve uma disputa, o Eliel foi tentar dar uma matada e a bola pegou assim entre peito e abdômen, barriga, e escapou. E quando escapou, ela ficou bola bandida. Todo mundo era dono da mesma. A zaga e alguém da Ponte que chegasse. 2 zagueiros se atiram na bola, um deles, inclusive com um carrinho alto, e o Lucas Natan, sem perder 1 milionésimo de segundo, quando a bola sobra, ele enfia a raquete. E com a direita, ele que é canhoto, sai um chute muito forte, muito no canto, e o Ayrton, que estava bem no jogo, foi, mas não achou, e a Ponte ganhou o jogo. Então a Ponte teve problemas, sofreu muito no primeiro tempo, a torcida estava impaciente, mas não vaiou o time,
carregou o time nos braços os 90 minutos e tá de parabéns à torcida da Ponte, porque o time com os nervos em frangalho, 5 jogos sem vencer, ameaçado de estar muito próximo ali da zona de rebaixamento já nessa rodada. Então, se começa a vaiar, intranquiliza ainda mais. O time errou bastante, acho que melhorou no segundo tempo, pelo menos a intensidade e a atitude, e fez um gol de muita qualidade, de muita coragem, de muita presença de espírito do menino Lucas Natan, que salvou a lavoura. Para mim, justo. A Ponte não foi um colírio para os olhos do seu torcedor. Absolutamente. Com a fumaça de cigarro. Tinha hora até que ardia o olho do torcedor de ver tudo aquilo, mas ele teve paciência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tomou o gol, né? E acabou, no final, 38 minutos, fazendo o gol e ganhou para mim com justiça. Agora, uma vitória extremamente importante na pontuação e principalmente na questão emocional, na questão do ambiente, da sequência da competição, da recuperação da autoestima, da confiança. O time da Ponte estava down, estava para baixo, estava sem confiança. Você viu o que o Elvis falou aí? Pô, tem hora que a bola vem, a gente vai parar, vai matar, ela passa. Você vai parar a bola, ela escapa. Por quê? Porque a fase é muito tensa. Então, uma vitória, sim. Eu chamei o jogo, antes dele acontecer, de um jogo de vida ou morte. Já que eu usei esse termo pesado e esse termo grave, em termos futebolísticos, eu queria dizer que se foi jogo de vida ou morte, e ele foi qualificado por nós aqui, por mim, como jogo de vida ou morte, eu diria que foi uma vitória da sobrevivência. Porque a Ponte foi a 26, é 22ª rodada, temos 16 ainda até o final, para a Ponte arrumar mais 20 pontos. Não precisa 20 não, mais 18 pontos. Então, de 16 jogos, vejam, a Ponte precisa arrumar 6 vitórias. Aí mais um empatezinho e estamos conversados. Então, eu acho que foi bom, eu acho que foi legal, eu acho que foi, assim, no momento mais certo que poderia acontecer, se bem que vitória, toda ela é no momento certo, mas essa de uma maneira muito especial. Se não acontece, mergulharia a Ponte aí num viés de desespero, o que não é bom. Resolveu o problema? Não. Mas foi uma injeção de morfina que tirou uma dor muito forte que o coração do torcedor estava e que reconduz o clube agora para replanejar, ganha um tempo sem essa pressão toda, e eu acho que a partir de ontem a Ponte pode começar a pensar com um pouco mais de tranquilidade na permanência, e qualquer coisa além disso é exagero, até pelas dificuldades do time. Tá certo. Batista. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas industriais, comércios, varejos, infraestruturas urbanas e projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio com um campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes.
18-12, o gol da Macaca. Lucas Natan foi na rede. Você ouve de novo aqui na Bandeirantes. Sobra com o time da Ponte lá no campo de ataque. Luiz Felipe toca girando para Paulo Baier. Ele bate, ele peta a direita, cruza para dentro da grande área. Para ele, vem a Ponte, bateu, gol! Gol! A marca de 38 minutos, segundo tempo. Levantamento de Paulo Baia, lá dentro da grande área. Apareceu para finalizar Lucas Natan. Bateu firme na entrada da pequena área. A bola bateu lá dentro e fez chorar. A luta da Macaca, a batalha para fazer o gol, mantendo o foco no otimismo, conquista e impulsionando a torcida que vibra, abelhas é o osso no majestoso, Lucas Natan mandou na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Lucas Natan, estreante, estreia com um gol que poderá ser o gol da vitória da Macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Elza manda Ponte Preta. Lucas Natan, 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 camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Chapecoense 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Tá aí o gol da Macaca, placar de 1-0, 18-15, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h20, Esporte em Debate. Tudo bem, amigos? Sim, tudo bem. Kaique França é um bom goleiro que precisa melhorar na reposição de bola. Ontem ele deu 2 bolas lateral para Chapecoense. Edson Luiz Magre, distrito de Souzas. Abraço! Distrito de Souzas, onde um dia foi chamado de Arraial dos Souzas. Foi lá que nasceu a minha querida mãezinha, Eunice Pereira Batista, que há muitos anos, desde o começo de 1970, está morando no céu. Eu tinha 10 anos, quando faleceu a minha mãezinha, mas ela nasceu em Souzas, Arraial dos Souzas, que muito tempo depois passou a se chamar Distrito de Souzas. Mensagem de áudio ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, amigos do futebol. Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano sofredor. Que terrível ontem o jogo, que sufoco, viu? Venceu, foi importante. A minha pergunta é a seguinte, Batista, equipe aí. Onde anda os zagueiros da Ponte Preta? Thiago Oliveira. A nossa zaga tá preocupante ali, viu? Fábio Sanches é o que salva ali, viu? O Matheus Silva tá oscilando. Edson, nem pensar em colocar, né? E outra coisa, eu tive assistido um jogo da Ponte Preta da Sub-23. A Ponte tem 2 zagueiros e um volante bem forte, robustos, joga muito bem, viu? 2 zagueiros, o central, o quarto zagueiro e o volante. Muito bom. Eu acho que o Pintado deveria dar uma olhada nesses 3 atletas, que eu achei interessante, viu? Muito bom mesmo, viu? Então é isso daí. Agora, quanto ao Elvis, eu acho que o nosso comentarista aí, o CH, deve ter bronca dele. Eu acho que quando o Elvis está fora, a Ponte não tem criatividade, não tem lançamento, não tem toque de bola, é só erro de passe.
Pelo menos, olha, eu creio que o Elvis, com toda a dificuldade dele, ainda tem camisa titular na Ponte Preta ainda, viu? Ele vai ficar melhor, mas do jeito que ele tá, ainda é melhor do que as reservas que tem na Ponte Preta. Um abraço para o Carlos Batista aí, para todos vocês aí, tá? Essa é a opinião de um torcedor ponte-pretano que assiste o jogo da Ponte Preta todo dia e gosta de fazer uma autoanálise. A Ponte não tá ruim não, melhorou com o Pintado. Um abraço para todos. Com relação ao Thiago Oliveira, estava no banco ontem, né? O zagueiro estava no banco, o zagueiro formado na base da Macaca. Mais um. Boa noite, Batista. Aqui é o Ricardo, do Santa Lúcia de Campinas. Eu sou São Paulino, mas o meu segundo time é a Ponte Preta. Uma dúvida aí, não sei se vocês já comentaram já sobre isso. Por que o Novo Horizontino, que foi vice da 2, tá lá no pelotão da frente, disputando para subir, e a Ponte foi campeã, ela tá disputando na parte de baixo? Tem alguma explicação, alguma contratação? Porque eu não acompanho o Novo Horizontino. Mas é estranho, né? Você vê um time que foi vice da 2, a Ponte ganhou e tá disputando o acesso. E a Ponte não sai lá de baixo por nada. Um abraço aí pra vocês. Até mais. Abraço. Bom, Série 2, a Ponte não venceu o Novo Horizontino. Venceu nos pênaltis. Mas no tempo normal, lá tomou de 3. E aí na fase final da competição, empatou, né? Empatou lá, empatou aqui, por isso pênalti. Peguei aqui, vamos fazer uma análise rápida. Peguei o time da final contra a Ponte e o time, a última rodada. O Horizontino perdeu para o Sport por 1-0. O time da final, George Mi, era o goleiro. Mudou para Jordi. Jordi é melhor. William Lepo era o lateral. Aí mudou para Adriano Martins. Adriano é melhor. Aí é o seguinte, ó. César Martins. Mas Adriano Martins é zagueiro. O time joga com 3 zagueiros, né? É. Então, lá na final, o Lepo foi lateral direito, César Martins, Adriano Martins e Heverson. Essa foi a defesa. Acho que é melhor analisar a defesa. No jogo contra o Sport, Jordi, Adriano Martins, Guilherme Matos e Heverson. Essa, portanto, foi a defesa do jogo contra o Sport. Aí o meio-campo. Não, e os 2 laterais? Os 2 laterais? Um é o Lepo. Um é o Lepo, jogou na lateral. Então, é o mesmo. É o mesmo. E aí o outro lateral... Vou dar o time inteiro aqui, ó. E você analisa aí, tá? Bom, o time da final. George, William Lepo, César Martins, Adriano Martins e Heverson. Giovani, Ricardinho, Rômulo e Roberto. Ah, tá. O Roberto é o lateral esquerdo. Roberto é o lateral esquerdo. Ailon e Ronaldo. O time que perdeu para o Sport nessa 22ª rodada da Série B. Jordi, Adriano Martins, Guilherme Matos e Heverson. William Lepo, Giovani, Marlon, Léo Tocantins, Douglas Baggio, Ronaldo e Ailon. Portanto, o time não jogou com lateral aqui, né? Jogou com lateral esquerdo improvisado. Provavelmente deve ter jogado com Léo Tocantins, que é atacante, deve ter jogado na lateral esquerda. Ou então o William Lepo, que às vezes joga na esquerda, às vezes joga na direita. Mas enfim, esses são os 2 times. E aí, Tigrão? Esse time aí é melhor. O Jordi é melhor. O da Série B é melhor. O atual. O atual. O Marlon não estava. É um cara interessantíssimo. O meia, que a Ponte, inclusive, já há muito tempo namorou, quando ele estava ainda no Fortaleza. É muito bom jogador, é um carecão, né? Ele não tem mais já muita mobilidade, mas ele comanda o time aí. Então, não é muito diferente, mas esse time é melhor do que aquele time que disputou a final. Agora, se você pegar mesmo estudo
o time da Ponte que disputou a final e o time que está jogando agora, o time da Ponte que está jogando agora é inferior ao time da final. Simples assim. O time não tem o Matheus Jesus e não tem os 2 artilheiros da temporada, o Gé e o Pablo Diego, para não perder muito tempo, hein? Para não perder muito tempo. Então tem 3 jogadores que eram pilares da equipe da Série A2 e que praticamente não jogaram na Série B. Então o ouvinte que, não, então, mas a Ponte... Ele tem razão, quando se analisa assim só a camisa. Pô, peraí, se a Ponte foi campeã da Série A2 e o Novo Horizontino foi vice-campeão da Série A2 e o Novo Horizontino está brigando por liderança e a Ponte está brigando para não cair, o que aconteceu? O Novo Horizontino evoluiu um pouco, é ligeiramente superior, e a Ponte caiu. Então, quando você soma as duas coisas, né, aquela questão da matemática, um subiu, melhorou 30%, e o outro caiu 30%. A soma da porrada é 60%. Daí a diferença da pontuação. Mas é o seguinte, vamos também, né, analisar aqui o time da Ponte. Vamos lá. A Ponte do jogo contra o Novo Horizontino, final da Série A2. Kaique França. Continua. E pegando por base o último jogo aí, 1-0 com a Chapecoense. Vamos lá. Luiz Felipe. Então. Continua. O Luiz Felipe só jogou ontem. Equívoco de quem tirou o Luiz Felipe do time. Ele foi titular nos melhores momentos da Ponte na Série A2. Mas teve jogo aí que nem no banco ele ficou. Tava jogando o Everton. O Everton é muito inferior ao Luiz Felipe. O Mailton, quando joga de lateral, é uma tragédia. Quando ele faz a segunda linha, vai melhor. Eu falei isso na jornada ontem. Vamos lá, senão não evolui. Fábio Sanches, continua. Pegando o time de ontem, o lateral é o mesmo, mas evoluiu ontem e estava inferiorizado. Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares. Então. Com relação ao time de ontem, melhorou, né? Ontem jogou o Matheus Silva, mas o Matheus Silva foi titular o campeonato da Série A2 inteiro. Ele só não jogou a final, né? Então é o mesmo time. Então é o mesmo time da Série A2. A defesa. Felipe Amaral, Leonaldi e Matheus Jesus e Elvis. Então, caiu o Matheus Jesus. Então ontem estava o Leonaldi, estava o Amaral, estava o Elvis. Só saiu o Matheus Jesus. Elvis com alguns quilos a mais. Gui Pira e Gé. O time jogava no 4-4-2. Aí ontem jogou o André e jogou o Paulo Baia. Então, mas na maior parte do... Se você faz um recorte, porque o ouvinte está falando da campanha inteira da Série A2. Então, quem é que foi o titular absoluto da Ponte e um dos artilheiros junto com o Gé? Foi o Pablo Diego. Pablo Diego. Não jogou a final. Então, só a final, mas vamos pegar o time base. Time base era Pablo Diego, Gé com o Matheus Jesus fechando o meio, com o Elvis num quadrado, Matheus Jesus e Elvis armando, e Leonaldi e Amaral. Agora, você perde o Matheus Jesus. Também perdeu agora, né? Perdeu agora, ele vinha jogando. Vamos fazer justiça. Mas o problema maior é no ataque. A Ponte não acertou o ataque ainda. Veja quantas tentativas já foram feitas. Você vai pegar aí 5 formações de ataque diferentes nesse time da Ponte e não acertou. E o que acontece? Série A2, melhor ataque do campeonato. Série B, pior ataque do campeonato. Captou, Batista? Onde é que está o problema? 18h31, vamos falar do Guarani, agora no ar da Bandeirantes. Vladimir Catarino chegando com as informações do Bugre. Diz aí, Vladimir. Batista, falando agora do Guarani aqui no Esporte em Debate, o Bugre que ficou no empate, 1-1 contra o Ituano no último sábado, jogando lá no estádio do Novelli Júnior em Itu, desperdiçando uma excelente oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O time saiu na frente, gol marcado pelo Bruno José, mas acabou sofrendo o gol
gol de empate marcado pelo Pomba. O time se reapresenta agora amanhã pela manhã e começa os trabalhos visando a próxima partida, que é no domingo, 18 horas, contra o Juventude. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mais uma vez o Guarani podendo jogar em casa. O time oscilou na partida de Itu, desperdiçou esta oportunidade e acaba perdendo o jogador João Victor, né, o atacante que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo do próximo domingo. Ao final da partida, Batista, o técnico Humberto Louser falou sobre a entrada de Wenderson ao invés de Alvarinho. O Diogo Matheus, que se machucou, né, teve uma contusão séria na cabeça, precisou inclusive ser levado ao hospital. Ele foi substituído pelo Wenderson. O técnico Humberto Louser explicou o porquê dessa opção e não da opção pelo argentino Alvarinho. O Wenderson vem treinando, né? O Wenderson vem treinando ali como lateral desde a lesão do Ian. Então, um atleta que tem uma mobilidade, já entrou assim em outro jogo com a gente. Tem treinado bem, ele consegue ali fazer esse ajuste ali defensivo, entendimento defensivo e também consegue chegar à frente. Então, por isso a entrada dele, porque é o atleta que vem treinando desde a ausência do Ian. O Ivan tem treinado na função dele de volante e também de zagueiro. Então, quando a gente precisou dele como volante lá em Ribeirão, foi ele que foi acionado. Quando a gente precisou dele de zagueiro na nossa estreia também, ele foi e fez uma excelente partida. É um atleta que está totalmente inserido, mas quando tiver a necessidade e tiver a oportunidade dentro da função dele, ele vai ter a oportunidade dele também para nos ajudar como ajudou. Então, a entrada do Enzo foi justamente por isso. É um atleta mais leve, mais solto, para que a gente continuasse a ter esse jogo de profundidade, esse jogo de troca de corredores. Então o Enderson é um jogador mais leve, então casa mais com a nossa ideia de jogo e agora é olhar para frente, descansar, ter uma semana aí de recuperação para que a gente possa fazer um grande jogo diante dos nossos torcedores. Felizmente está tudo bem com o Diogo Matheus, né? Passou por exames e já foi liberado, claro. Tudo foi feito de forma preventiva, foi levado ao hospital de forma preventiva, mas está tudo ok com o Diogo Matheus. O Louser também, ao final da partida, Batista projetou a sequência do time neste Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. Continuar trabalhando, continuar acreditando, fazer aquilo que a gente vem fazendo com excelência. Esse grupo, como eu falei, a gente é feliz em fazer parte dessa família Guarani. Os atletas, quando nós chegamos, todos eles, vocês mesmos colocavam, desacreditados. Olha a resposta que eles têm dado. A competição ela é muito difícil, eu já visto os resultados dos adversários também. Mas a gente olha para nós, é aquilo que a gente controla. Infelizmente, hoje, é claro que se olhar nesse copo meio vazio, nós desperdiçamos uma oportunidade. Essa é a sensação nossa também, é o sentimento do vestiário também. A gente não pode negar, nós tivemos uma oportunidade de dormir no G4, infelizmente a gente não conseguiu, mas enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que tem investido também, trazido jogadores de qualidade, de nível, uma equipe veloz que tem variações de jogada também e que exigiu muito de nós. Infelizmente, como eu falei, acabamos ficando um pouco algemado na substituição daquilo que o jogo pedia, devido às 3 substituições forçadas que tivemos, e isso dificultou muito o nosso jogo. Então, olhar para frente, não deixar que isso venha atrapalhar nós, essa ansiedade, o externo vir para dentro. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, ter as convicções que nós estamos no caminho certo, trabalhar, buscar evolução e lutar sempre pelos 3 pontos. É isso que nós vamos trabalhar sempre. Palavras, portanto, do técnico do Guarani, Humberto Louser. Além da suspensão do João Vitor, o Humberto tem mais 3 preocupações para a partida contra o Juventude. Os laterais Mike e Diogo Matheus e o meia Bruninho, já que os 3 foram substituídos com dores no duelo contra o Ituano. Então, os próximos dias vão ser fundamentais para saber se eles terão condições ou não de partida, né, de jogar na partida do próximo domingo. Como boa notícia, Batista, o Guarani acertou a renovação contratual do Pegorari, goleiro que está se destacando aí nesse campeonato da Série B, tem sido muito importante no gol bugrino. Ele fica em Campinas pelo menos até o final de 2024. Importante, portanto, na renovação do Pegorari, em contrapartida, a diretoria emprestou o atacante Felipe Crisman. Ele vai para o São Bento. Tudo isso parte do acordo para a contratação de Lucas Adel. O Felipe Crisman não estava tendo muitas oportunidades, tinha pouco espaço. Vai ser melhor aproveitado na equipe do São Bento essa negociação para a vinda do Lucas Adel. É o Guarani, que ainda está perto do G4 desse Campeonato Brasileiro da Série B e busca voltar a vencer na próxima partida para continuar nessa briga pelo acesso. Batista. 18h36 e a ICH, você que comentou pela Rádio Bandeirantes com a narração do Leandro Boles. O que você achou do jogo em CH? Achei um jogo difícil, complicado, que o ponto tem que ser valorizado.
E eu vou explicar por que tem que ser valorizado. Porque o Guarani jogou mal o segundo tempo. Tudo aquilo que o Humberto, e ele foi muito atrapalhado pela circunstância do jogo, não é? Diogo Matheus machucado, Mike no intervalo do jogo pediu para sair, Bruninho perdendo 2 gols que ele não pode perder, e os jogadores que entraram quase na totalidade, todos ou quase todos entraram mal. Então tudo aquilo que o Humberto tentou fazer ao longo dos 90 minutos funcionou muito pouco. Ainda bem que o Guarani não perdeu a partida, porque o volume do segundo tempo do Ituano, pelas mexidas mais assertivas do Marcinho, quase levaram ao Guarani tomar a virada. Ainda bem que isso não aconteceu. Eu não gostei do jogo não, Batista, eu não gostei do comportamento do time. Na entrevista coletiva, o Humberto colocou um aspecto que tem que ser considerado, não foi só por isso, mas o time cansou, segundo ele. Eu não posso desconsiderar isso. O Ituano também fez o mesmo número de jogos em uma semana que o Guarani fez, mas o jogo mostrou que o Guarani estava mais cansado que o Ituano. Porque a miúde eu não posso explicar, porque eu não tenho todos os dados em mãos. O fato é que o Guarani jogou um futebol que não merecia mais do que um empate. Por isso tem que ser comemorado. Alguns jogadores foram muito abaixo do que normalmente eles jogam, não é? Ainda bem também que a zaga trabalhou direitinho. Eu achei que a dupla de zaga do Guarani foi bem, mas o meio campo não andou, não fluiu, não teve aquele toque de bola habitual, aquela transição com inteligência. Na frente, o Bruno Mendes pouco participou do jogo. O Bruninho teve 2 chances, repito, já falei agora, vou repetir, que ele não pode perder numa partida onde, poxa, se o Guarani faz o 2-0, ele teve uma chance dentro da área, talvez a história do jogo fosse outra. De qualquer maneira, o empate não é muito legal pelo objetivo do Guarani, né? Foi possível, diante do Ceará, dar 2 ou dar um pulo a mais na tábua de classificação, ou frequentar o G4, não foi possível. E na partida do Ituano, se o Guarani vence o jogo, talvez estaria aí no G4. Não foi possível. Vai ficar para a próxima partida. Mas eu não gostei do que eu assisti, não. E espero que a grande ou a maioria das explicações sejam ou passem por conta do aspecto físico. Porque tecnicamente o Guarani fez um jogo bem abaixo do que eu esperava, Batista. E o meu recado é para você que está construindo, reformando ou então administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação hidráulica. Diversas marcas e modelos com preços muito competitivos. E trabalha também com toda a linha de motores elétricos. A Sudeletro tem um time talentoso e dedicado, sempre antenado com as mais modernas e inovadoras tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Conte com a eficiência Sudeletro para solucionar a sua necessidade. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Fale lá com o Wilson Ferreira. Paranaense, o Wilson Ferreira é quem comanda a unidade de Campinas da Sudeletro. Chame pelo WhatsApp 19 3776 2400. Quer saber mais? Então acesse sudeletro.com.br. Entregue em todo o Brasil. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Bandeirantes. 18h42, vamos lá, Tigrão, você que esteve na tela da Band, transmitimos para todo o Brasil, 1-1, Guarani vencendo 1-0 e cedeu
no começo do segundo tempo, um empate. O que você achou do jogo, Tigrão? Eu achei que se o Guarani tivesse aproveitado, apesar de não ter sido brilhante, tivesse tido um pouco mais de qualidade no acabamento, na conclusão, ele teria vencido o jogo. O Ituano no segundo tempo foi melhor, no primeiro tempo a partida foi equilibrada, com ligeira superioridade do Guarani, e achei que a equipe de Campinas arriou fisicamente no segundo tempo. As alterações processadas pelo Marcinho foram boas, ele empurrou o time do Ituano para cima do Guarani, veio com jogadores mais ofensivos, botou o Quirino, botou um centroavante, um atacante a mais, e o Ituano foi muito agressivo, empatou o jogo, né? Com Wesley Pombo, aliás ele acertou um pombo sem asa, sem deixar a bola cair no chão. Os dois gols foram muito bonitos, o do Bruno José no primeiro tempo e o do Wesley no segundo tempo. E pela questão física, essa arriada que o Guarani deu depois da metade do segundo tempo, o Ituano poderia ter virado o jogo. Teve a ponto de virar, terminou a partida com uma sequência de 3 escanteios a seu favor e com o Guarani retardando a reposição da posse de bola, dando toda a impressão e toda a pinta de que estava satisfeito com o empate. Por quê? Porque o volume do Ituano na segunda metade do segundo tempo foi muito grande. Então não foi uma má partida, o Guarani jogou com a mesma organização de sempre, mas teve, se computarmos também o primeiro tempo e todo o segundo tempo, e pelo menos uma parte do primeiro, ele, Guarani, uma queda de intensidade ofensiva que nós já tínhamos verificado contra o Ceará. Contra o Ceará, o Guarani ficou com tic-tac, né? Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, e criou muito pouco. E qual a conclusão que a gente chega? É que o Derek está fazendo muita falta. Porque uma coisa é o time jogar em função do Bruno Mendes. Então tem que criar jogada a todo momento no fundo e a todo momento meter essa bola para o Bruno Mendes. Mas o time não está condicionado a isso. De vez em quando acontece. Cria-se jogadas pelo lado, mas não há uma predominância. A predominância ofensiva do Guarani é de bola trabalhada de pé para pé, usando os extremas que vêm por dentro, fazem a diagonal, tabelam e batem. Haja visto o gol do Guarani lá em Itu. Então, tanto o João Vitor, que joga mais do lado esquerdo, como o Bruno José, que joga mais do lado direito, eles fecham muito por dentro. E o Bruninho, que é um dublê de atacante e meia, enquanto o Regis e o Isaac não são utilizados, ele também é um jogador bastante centralizado. Então, o que a gente vê a todo momento? O Guarani metendo a bola por dentro. O que os treinadores convencionaram chamar de meter a bola por dentro? É aquela bola centralizada. É aquela bola que entra e rasga a defesa adversária. É aquele passe para o cara que sai um pouquinho, recebe e faz o giro e evolui com a bola, ou faz o pivô, toca e sai para receber de novo, mas centralizada. E quem é que faz isso com maestria? O Derek. O Derek recebe essa bola e prepara, prende, protege contra a zaga, toca e sai no vazio para receber de volta. Ou, se estiver no mano a mano, ele recebe e parte para cima. Seja quando recebe a bola de frente, seja quando recebe de costas e faz o giro. Ele que é um atacante canhoto, que cria muita dificuldade na hora de ser marcado, especialmente quando a zagueirada é destra. E hoje, 95% dos zagueiros da Série B são destros. Temos pouquíssimos zagueiros canhotos. Haja vista que o Guarani joga com 2 zagueiros destros. Haja vista que a Ponte joga com 2 zagueiros destros. Haja vista que o Ituano joga com 2 zagueiros destros. Que o Avaí, idem. A maioria, a esmagadora maioria, joga com 2 destros. O Sport Recife. E aí, por que o atacante canhoto cria um problema a mais? Porque quando ele sai
do lado direito, que ele sai por fora do zagueiro que vem no mano a mano, ele dá o tapa para sair por fora, é um desespero. Quando ele sai na perna direita do zagueiro, é mais fácil para o zagueiro. Agora, quando ele sai usando o lado esquerdo do zagueiro, e é isso que o Derek faz, ele dá o tapa para sair por fora e muda a direção e vem na perna esquerda. E ele é muito rápido, e ele chuta bem, e ele cabeceia bem. Então, resumindo, o Bruno Mendes, quando é bem explorado no jogo aéreo, ele decide jogo, como decidiu lá contra o Avaí, né? E como ia decidindo também contra o Ceará, na última bola do jogo, ele cabeceou uma bola no travessão, escanteio batido pelo Regis. Agora, essa flutuação que dá opção para os meias chegarem, que tira o zagueiro da área, toda essa movimentação que o Derek tem, esqueçam. O Bruno Mendes talvez só na próxima encarnação. Hoje ele é um jogador de área. E o time não mudou a maneira de atuar com o Bruno Mendes. O time não mudou a maneira de atuar quando trocou por contusão o Bruno Mendes, perdendo na contusão o Derek. Então, o Humberto Lousa, que é um cara extremamente inteligente e bom observador, ele tem que ver que não adianta o Bruninho tocar a bola no Bruno Mendes e evoluir para receber de volta num giro, numa evolução, numa tabela rápida. Esqueçam, isso é coisa do passado. E só vai voltar a acontecer quando o Derek voltar para o time. Por isso que nos últimos 180 minutos e mais no mínimo 10 de acréscimos, né? Pelo menos entre 190 e 200 minutos, o Guarani marcou um gol. E olha que foi numa jogada individual brilhante, onde ele dribla 2 jogadores, muda a direção e bate tirando do Jefferson Paulino lá em Itu. Esse gol foi do Bruno José. Então, esqueçam que esse jeito do Guarani jogar metendo a bola por dentro, para entrar tocando, para chegar alguém batendo, para o Derek ganhar, envolver a marcação, na velocidade, que vai funcionar. Agora mudou. Agora é hora de trabalhar essa bola mais pelas laterais e chegar alguém com o Bruno Mendes para atrair a marcação e meter essa bola na cabeça dele. Senão o Guarani vai começar a sofrer no campeonato até a volta do Derek. Perfeito. E tenho dito. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. Paraflu. E que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas olha, outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. Vai de Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Vamos ouvir o Lucão e depois o gol do Guarani contra o Ituano. Lucão falou conosco, vamos ouvi-lo. A gente está aqui com o zagueiro Lucão do Guarani. Equipe, um empate mantém a invencibilidade, mas é um resultado que pela segunda vez a equipe não consegue entrar no G4, né? Como fazer uma avaliação desse resultado? Cara, eu acho que pra gente, pelo que foi o jogo, pelo que a gente propôs no primeiro tempo, é um resultado ruim. A gente, lógico, respeitando a equipe do Guarani, sabendo das qualidades deles também, mas é o que a gente prega dentro do vestiário, cara. A equipe que quer subir tem que pontuar fora de casa. E não só empate, mas 3 pontos. Então, acredito que a gente precisa corrigir algumas coisas, ser mais letal também, porque a gente tem chance de fazer o segundo, às vezes tem chance de fazer até o terceiro no jogo, e como foi o jogo passado contra o Ceará também, a gente teve chances, então a gente tem que ser mais letal, tem que ser mais decisivo lá na frente, e pra gente não sofrer tanto assim nos jogos. Então,
continuar agora, né? Acredito que a gente tem tudo para continuar nesse mesmo ritmo e que cada vez melhorar, cara. Porque, como a gente fala, a gente quer sempre estar brigando na parte de cima da tabela. Obrigado. Aí o Lucão Então, falou com Everton Ramos, o nosso repórter lá em Itu no sábado. E agora o golaço de Bruno José na voz de Leandro Bolis. O Grão está na frente, o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O Bruno José. A sobra da bola fica para o time do Guarani com Matheus Bueno. Recolhe, domina, fez o máximo para o seu Xará Barbosa. Barbosa para Bruno José. Recolheu, dominou na entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, invadiu, disparou, golaço! Gol! Estampada a camisa. Ele criava oportunidades, mas não era feliz no chute. E aí o Bruno José dominou, deixa eu resolver. Virou pra cima do marcador, invadiu a área pela direita e soltou uma bomba. Um canudo, a bola entra praticamente no ângulo direito de Jefferson Paulino, que pula, mas nada pode fazer. É o gol de Bruno José. A esperança renovada da galera bugrina para com acesso. O Guarani marca. Bruno José explode a galera bugrina no Novelli Júnior. Avante, 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 Bugrão. Bruno José em grande estilo marca um golaço em Itu. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Para recolocar neste momento o Guarani no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Bruno José na marca de 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado em Itu. Bruno José, Guarani 1, Ituano 0. Jefferson Paulino não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. Leandro Bolis, um dos maiores narradores do rádio brasileiro, narrando o golaço do Bruno José. Uma trama de bolas ali com os dois volantes bugrinos, Matheus Bueno com o Barbosa fez a assistência e o Bruno José, muita qualidade técnica para marcar um golaço. Mas driblou dois, né, Batista? Ah, golaço. Ah, balançou, deu impressão, ele enganou os caras. Ele deu pinta de que ia sair pela beirada e voltou, veio por dentro, virou o corpo, tirou mais um. E aí ele levantou a cabeça, tudo muito rápido. Viu onde estava o Paulino e soltou a bomba, né, com curva, lá de dentro do pé, um golaço, muita perícia. Um dos gols mais bonitos do Guarani do campeonato até agora. Um rápido intervalo e voltamos já, 18h55. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte sobre a Chapecoense por 1-0 em jogo realizado neste domingo no estádio Moisés Lucarelli para um público de 4.281 presentes e uma renda de R$ 53.725. A macaca de Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Léo Naldi, depois Ramon Carvalho, Elvis, depois Lucas Natan. Paulo Baia, depois Mailton André, depois Igor Torres e Eliel, depois Samuel Andrade. A equipe do técnico Pintado. Já a Chape de Gilmar Dalpozo com Ayrton no gol. Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro e depois Marcinho. Lucas Freitas e Douglas Borel. Gustavo Casanotti, depois Dudu Vieira. Bruno Nazário, Giovanni Pavani, depois João Igor e Mancha. Felipe Albuquerque, Alisson Farias, depois Marco Antônio e Kaique. O único gol do jogo marcado por Lucas Natan aos 36 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Cartões amarelos para Arthur e Leonaldi da Ponte, Bruno Nazário e Carlos Eduardo da Chape. Vitória da Macaca, 1 para Ponte Preta, 0 para Chapecoense. Rodada 22ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 19h01. Você está ligado em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. O que é faixa estendida? Que é onde está o FM da Rádio Bandeirantes. O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. E a Bandeirantes, para a região de Campinas, é 85.7. E para Ribeirão Preto, 85.3. Convido a você a fazer um teste
sair do AM e migrar para o FM. A qualidade de som é muito, mas muito melhor. Você será bem atendido naquilo que se refere à qualidade de som. Investimento aqui do Grupo Bandeirantes para dar mais qualidade. Reformou o estúdio. Estamos aqui num estúdio já preparado digitalmente para todas as plataformas. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas viu aí a imagem do estúdio inteiro onde eu estou falando neste momento. Então, essa é a imagem. Você estando no rádio FM, na faixa estendida FM, você vai ter a melhor qualidade produzida aqui nesse estúdio. No FM, o AM é analógico, né? Então é por isso que o FM é muito melhor, a qualidade é muito melhor. E eu achei interessante ontem, estava lá no estádio Moisés Lucarelli para transmitir o jogo e passou lá um torcedor, né? Vários torcedores passaram ali na lateral da cabine. E um passou com a imagem. Ele estava sintonizado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas dentro do estádio, acompanhando o jogo com a minha narração, a transmissão da Rádio Bandeirantes dentro do estádio pelo YouTube. Então, é a tecnologia que avança. Então, se a tecnologia avança, você também tem que avançar para extrair o melhor dessa tecnologia. Por isso, estou convidando você a migrar para o FM 85.7 aqui para a região de Campinas. E para a região de Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85.3. Um abraço para o Wagner Ferreira. Ele pediu aqui para a gente anunciar resultados da terceira rodada da Copa Imprensa IGA. Promoção da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Domingo, EPTV 12, Band 6, Rádio Central 10, TV Record 7. Próxima rodada será domingo que vem. Rádio Laser Cidade, enfrentando o Jornal Diário Campineiro, e TV SBT VTV, enfrentando o Rádio Web Grigô. Mais uma vez, arbitragem de Carlos Torrinha, com Carlos Zanqueta na mesa. Valeu, Batista. Abraço, Wagner. Ele é o presidente da ASEC, está promovendo, portanto, aí a Copa Imprensa IGA. Ouvinte no ar, 19:05, mensagem de áudio. Boa noite, integrante da mesa aí da Bandeirantes, é o Fernando Ponte Pretano, de Sumaré. Eu estava ouvindo o Tigrão falando aí a respeito do time da Ponte. Matheus Jesus não jogou esse jogo, pelo amor de Deus. O restante dos jogos todos aí da Série B aí do Brasileiro, ele jogou quase todos. E não resolveu. A respeito dos dois que estão lá afastados, começaram jogando também o campeonato da Série B aí, não estavam indo bem também, né? Então, não é por causa disso que a Ponte está mal, não. É que mudou o técnico, mudou o jeito de jogar. Né? A Ponte tinha um jeito de jogar diferente, o Hélio dos Anjos, e mudou. E contratou, e eu acho que contratou mal também um outro técnico. É só isso, mais nada. O Novo Horizontino continua com o técnico que é acostumado já a jogar assim essas divisões, né? Então não tem muito o que falar não, é que a Ponte não mudou o técnico. Mudou o técnico, mudou o jeito de jogar. E os dois jogadores que estão fora aí, Pablo, Diego e o Gé, não vinham bem também na competição. Eles iniciaram jogando. Né? Então não é o time que está tão diferente, não.
É o modo de jogar que esculhambou tudo aí com a saída do Hélio dos Anjos, tá bom? Eu não vou bater boca com o ouvinte. Um abraço a todos vocês aí em Sumaré. Aliás, a audiência nossa aí é maravilhosa. Eu respeito. Mas só dizendo o seguinte, a Ponte perdeu o artilheiro e o vice. E ambos estavam contundidos. O Gé com um problema de hérnia de disco já crônico. E o Pablo Diego com problema no joelho. Vê o tempo que eles estão demorando para voltar. E eles jogaram muito pouco. Então, e o Matheus Jesus, os bons momentos da Ponte, até agora na Série B, gravitaram em torno do Matheus Jesus, quer vocês queiram ou não. Ele teve partidas ruins, concordo com você, mas se você pensar as 5 vitórias que a Ponte teve no campeonato até o jogo de ontem, que foi a 6ª, todas elas gravitaram em torno do Matheus Jesus. Todas elas. E no jogo lá de Chapecó, onde a Ponte tomou o gol aos 52 minutos, estava ganhando também com ele fazendo uma atuação muito boa. Então o Matheus Jesus teve altos e baixos. Mas você vê a dificuldade que o time tem de atuar sem ele. Aliás, achei essa forma com que o Matheus Jesus saiu uma crueldade. Porque o próprio Felipe Moreira, entrevistado, viu, Batista, é importante isso, pela nossa reportagem, disse não, que ele estava indo para o Irã, agora foi para o Japão. Não, meu foco é 100% na Ponte, minha cabeça está aqui, quero ajudar a Ponte nessa empreitada. Não foi o Matheus Jesus que disse, ele disse isso para o treinador que falou em entrevista isso. E aí, no último dia da janela, onde não dá tempo de contratar mais ninguém para repor, aí o Corinthians vem e quebra o contrato, porque tinha a cláusula, e o cara dá uma banana para a Ponte, crueldade. Porque não deu nem tempo para... Pô, perdeu o Matheus Jesus. Temos que sair correndo atrás. Tinha acabado, fechado a janela. Agora só pega cara desempregado. Olá, quem está empregado não pega. Então estou concluindo, Batista. Isso, por favor. E para dizer também que o Hélio dos Anjos dirigiu a Ponte no pior resultado da Ponte até agora na Série B. O pior resultado da Ponte, numericamente falando, em termos de placar até agora, foi na primeira rodada, 3-0, perdeu para o Vitória. Batista, boa noite. Justificativa pífia do Louser. Errou ridiculamente na substituição. Ou era Alvarinho ou Valber. E jogaria com 3 zagueiros, não pode errar mais. Fernando Vila Padre Anchieta. Só uma informação com relação ao Diogo Matheus. No sábado mesmo, o Edu Pinheiro dava informação sobre o estado de saúde do Diogo Matheus. Uma informação que veio lá de Itu, né? Estava tudo certo, tudo ok, não foi ferido com gravidade. E aí depois, um pouco mais tarde, a assessoria de imprensa do Guarani emitiu uma nota dizendo que sim, ele fez todos os exames, normalmente faz isso mesmo, né? Pancada de cabeça é sempre preocupante, mas estava tudo bem, só ficou no hospital em observação. Então nem deverá ser problema para o próximo jogo, que será contra o Juventude no Estádio Brinco de Ouro, domingo às 18 horas. E agora as pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Soteldo é reintegrado e treina com o elenco do Santos após demissões de Turra e Falcão. Atacante tinha sido afastado por indisciplina e vinha treinando separado. João Martins, notícia 2, né? João Martins leva a suspensão de 3 jogos por fala sobre sistema, entre aspas, após jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Auxiliar de Abel Ferreira foi julgado nesta segunda-feira pelo STJD do Rio de Janeiro. Notícia 3. Neymar informa PSG que quer deixar o clube até o fim do mês. Segundo o jornal francês, o jogador brasileiro quer voltar ao Barcelona, ainda nesta janela. Difícil é pagar o salário do Neymar, né?
que ganha R$ 1.500 por minuto. E aí, CH, qual a notícia que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? A suspensão do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira do Palmeiras. 3 jogos de suspensão. Falou bobagem, tomou gancho e acho pouco. Tinha que ter tomado mais. Ele não poderia ter falado o que falou. Eu espero que ele tenha arrependido do que ele falou, porque ele falou uma grande besteira e colocou em xeque a lisura do campeonato nacional. Então, que bom que o STJD puniu o auxiliar do Abel Ferreira e tomara que ele fique com a boca fechada, porque em boca fechada, já diria meu avô, seu Lázaro, não entra mosquito. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião em Tigrão? Vou falar da reintegração do Soteldo. Então isso aí mostra o quão desunido está o staff santista. Diretoria com comissão técnica com jogador, tá uma torre de Babel. Tá, cada um tá falando um dialeto e cada um tá falando uma língua. E aí, o Santos está na zona de rebaixamento. O Santos nunca caiu e o Santos corre risco de ser rebaixado. Ora, se o time vem fazendo essa campanha pífia, claro que era um veto do Falcão e do Paulo Turra e sua comissão técnica ao Soteldo. Agora, o Santos está em condições de escolher e de vetar jogador por comportamento ou por simpatia pessoal ou por qualquer coisa, com o elenco que o Santos tem, e o Soteldo não vem bem. Mas o Soteldo já teve grandes passagens ou grandes participações com a camisa do Santos. E brigaram. Ah, mas ele é indisciplinado, ele é isso, ele é aquilo, ele é mau exemplo. Então, mas a diretoria estava dando a chave da Vila Belmiro, que revelou o Pelé, nas mãos do Falcão e do Paulo Turra, porque demitiu ontem, ou sábado, ontem vazou a notícia, Falcão tinha sido na sexta, o Paulo Turra no sábado, e hoje o Soteldo já está reintegrado. Não dava para ter sentado todo mundo e falar, moçada, chega aí. Ó, o Soteldo está na mão, já tem contrato, não vai dar para trazer ninguém no nível dele, o dinheiro é escasso. Vamos sentar aí, reaproveitar, tentar revalidar, tentar fazer uma garantia estendida aí pro Soteldo, para ver se funciona o toca-fitas. Não, Soteldo nós não queremos. E o Santos ladeira abaixo. E o Paulo Turra jogou 7 vezes, ganhou um jogo de 4-3 do Goiás na Vila Belmiro, e Deus sabe como, num domingo de manhã, aí há 2 semanas atrás. Então veja você que nada no futebol e na vida acontece por acaso, né? Uma sequência de erros, eu costumo usar, o CH também gosta dessa comparação, do problema do acidente aéreo, aí que nunca é um problema só, nunca é um único efeito negativo, ou um erro isolado, é sempre uma sequência de fatos que acabam derrubando uma aeronave e gerando um acidente grave. No Santos, a sequência de erros é impressionante, desde a contratação do Paulo Turra até o Falcão, que não tinha nada, não tem nada a ver com o Santos, estava fora, desatualizado, cabeça em outro lugar, né? E vai o Santos, e contrata errado, e vende em hora errada, e tá aí. Agora, quem é que comanda um clube? Não, mas a comissão técnica é soberana, ela tem que ter autonomia. Ah, tá bom, cara pálida, tem que ter autonomia até a página 2 do livro, que se o jogador é patrimônio do clube e está recebendo seus vencimentos, ora, você tem que me explicar por que você não quer o cara, e você pode me convencer, desde que você esteja optando por alguém que rende mais do que ele. É o que eu penso. E não é coincidência. O Soteldo está sendo reaproveitado na saída do treinador e do gerente de futebol, do executivo de futebol. Então, cada um decidindo ao seu jeito, cada um com a sua vaidade lá na lua,
e a torcida sofrendo e o Santos indo para a Série B pela primeira vez. Ouvinte participando conosco, boa noite a todos. Não entendo o loser que insiste em Lucas Silva, que até o momento não disse a que veio, é o Carlos. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Amigos da Band, boa tarde, Alexandre Teixeira, Jardim do Lago, tudo bem? Ponte ainda tem muito que melhorar, hein? Tamo feio na situação, neguinho perdendo pênalti, sorte que o rapaz que estreou lá fez gol, mas vamos que vamos. E os irmãozinhos lá de baixo falou que ia invadir tu, que ia meter goleada, tropeçaram, hein? Tropeçaram no galho. Fala do seu, hein? Ficou olhando o outro, né? Fala do seu. Mais um ouvinte no ar. Vocês não acham que o time do Guarani está sendo escalado errado? Que veja só, o Guarani está colocando 3 atacantes de velocidade no time, fora o centroavante. Aí chega no segundo tempo para poder mexer, ele não tem carta na manga para poder mexer, tipo, para manter a mesma qualidade, porque os 3 jogam muito bem. Apesar que o Bruninho tá perdendo um gol atrás do outro, mas os 3 jogam muito bem. Não é mais fácil colocar o Isaac ou o Regis no meio campo, para poder ter mais ligação, para ter mais criação, porque depois que saiu um deles, o Guarani perdeu a criação no meio campo. Ele cria, mas cria menos. E eu acho que o Guarani acaba perdendo uma carta na manga para o segundo tempo, porque daí pode tirar ou o João Vitor ou o Bruninho, e colocar o Bruno José, ou tira o Bruno José e coloca o João Vitor. Não sei, tem que ser um deles. Aí eu acho que o Guarani ficava com uma carta na manga para o segundo tempo na hora de mexer e não perdia a qualidade. O que vocês acham? Se vocês me entenderam. Sim, claro, você foi bem claro aí na sua colocação. Não dá tempo da gente debater, mas beleza, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Olá, CH. Olá, Carlos Batista. O Guarani com Derek é um, o Guarani com Bruno José é o outro. Humberto falou que iria precisar do Regis em algum momento do campeonato. E o Regis, o que tem entrado, não tem feito nada, né? Pelo contrário, não tem feito nada. O último lance que eu vi do Regis foi contra o Ceará, que ele bateu um escanteio e o Bruno Mendes mandou a bola no travessão. Não é hora de Regis e mais alguém no meio de campo ajudando ele, junto com o Matheus Bueno, o Matheus Barbosa, fazer uma linha de 4 no meio de campo aí, com 2-6 avançado, 2-6 com 2-6, porque assim, eu tô vendo que o Guarani tá muito previsível no meio de campo. Marcou o Bruninho, não tem mais jogada, né? É a hora do Regis voltar a jogar. Será que ele consegue voltar a jogar um pouquinho, que seja para ajudar o Guarani nessa reta, para ver se consegue chegar entre os 4 do campeonato? Porque contra o Juventude, o Thiago Carpini conhece todo o elenco, todo o Guarani praticamente. Ele vai ficar esperando quem? Se o Regis não fizer alguma coisa diferente, se o Bruninho não fizer alguma coisa diferente, o Bruno José não fizer alguma coisa diferente, e nós vamos ficar dependendo da passagem do Mike, do Bruno José e de uma arrancada, de uma cabeçada do Derek. O meio campo não está fazendo gol, o meio de campo não chuta, não faz nada. Não é hora do Regis ajudar o Guarani, ou o Regis pelo menos fazer 2 partidas pelo Guarani, dar vitória para o Guarani, porque a última vez que ele tentou fazer um gol, ele chutou um pênalti para fora, né? Boa noite, Batista, boa noite a todos. Com relação ao Guarani, eu penso que o Guarani perdeu 4 pontos contra Ceará e contra Ituano. Time que quer subir não pode perder pontos para times que estão abaixo dele na tabela. Tem que perder ponto para aqueles que estão brigando lá em cima. Para perder pontos, vamos perder para o Sport, vamos brigar com o Juventude, com o Novo Horizontino, com o Vitória. Vai perder ponto para times abaixo que estão lutando lá no meio da tabela. Para um time que quer subir, é inadmissível. O Guarani tinha
plenas condições de vencer tanto o Ceará quanto o Ituano. Mas o Guarani fez 2 jogos terríveis. Parece que o time puxou o freio de mão. Parece que não é para subir não que eles estão jogando. Um grande abraço, é Edilson de Campinas. Mais um. Boa noite, Batista. Eu sou demais. O problema da Ponte se resume só no aspecto, o meio de campo. Os 2 volantes da Ponte, Amaral e o Leonardo, não sabem sair jogando. Eles não são verticais. E quando passa a bola para o meia, sempre bola picada, bola dividida. E nosso meia, infelizmente, até virar aquele corpão dele, a vaca já foi pro beijo. Esse é o nosso problema. O time não anda, o time não é vertical, só joga para as laterais. E os laterais não apoiam nada. Como é que o ataque deles pode sobreviver? Não tem jeito. Um abraço, Wilson demais. Pelo menos mais um, vamos lá. Fala Batista, fala CH, fala Tigrão, beleza? Cara, Ponte Preta até que enfim ganhou o jogo, hein? Espero que seja aí o início de uma retomada aí no Campeonato Brasileiro, viu? Porque que tristeza assistir o jogo da Ponte Preta, hein? Meu Deus! Mas, ô Batista, você é bugrino, hein, Batista? Admite aí, hein? Valeu, grande abraço, Douglas de Campinas. Sim, evidentemente que sou bugrino. Bugrino e ponte pretano. Porque tô aqui, né, fazendo o trabalho para os times de Campinas. Com exceção da transmissão na tela da Band, que aí vai pro Brasil inteiro. Pelo Band Play. E também em vários estados aonde o jogo é transmitido. Mas aqui em Campinas, transmitindo pelo rádio. Quando estou transmitindo o jogo do Guarani, eu sou bugrino. Quando estou transmitindo o jogo da Ponte, eu sou ponte pretano. Aí alguém pode dizer, mas como que é feito isso? É simples assim, ué. Eu estou fazendo o meu trabalho profissional, né? E cuidado, hein, Batista? É diferente, porque o cara, cuidado, ele confunde com o torcedor. O torcedor torce para um time só. Às vezes para 2, às vezes até para 3, né? Não tem torcedor que torce para um time só e tem torcedor que torce para mais de um time. Aqui eu torço para os 2 times de Campinas. Você sabe que esses caras que tratam a gente com tanto carinho, eles são mais lisos do que bagre ensaboado, cara. Você fica falando isso daí. Ó. No jogo da Ponte, eu sou ponte pretano. No jogo do Guarani, eu sou bugrino. Mas é daqui a pouquinho que vai ligar um aí, vai falar assim, ô Batista, e no derby? Sim, já perguntaram. No derby, quando o Alviverde vai pra lá, eu sou bugrino. Quando o Alvinegro vem pra cá, eu sou ponte pretano. É impressionante. E eu até, assim, na minha mente, né, fico condicionado para falar a mesma coisa que falo para um time, para falar a mesma coisa que eu falo para o outro time. E eu sou testemunha disso, eu tô sempre do lado ali. Comigo aí desde os anos 9, antes de Cristo. E eu tô sempre ali do lado, eu tô vendo isso. Agora, depois dessa esgoelada que você deu aí no gol da Ponte ontem, e já acabamos de reprisar, o cara vem e fala, Batista, você é bugrino, hein? Tá difícil, hein, Batista? Por causa do jogo da TV lá, o gol do Bruno José, entendeu? O cara tava assistindo na TV e viu a minha narração do gol do Bruno José. Mas você gritou muito o gol do Ituano também, então você é ituano também. Faz parte do negócio, né? Um gosta, o outro não gosta. Nem aquele que caminhou em cima das águas não agradou a todo mundo, né? E foi crucificado. Mas agora o Na Lata. Responde na lata. Vamos lá, CH. Após tentar Pedro, Benfica acerta a contratação de Arthur Cabral, ex-Flu. Qual dos dois você preferia no caso, né? Se você fosse contratar para o Paulista, que é o seu time do coração. Pedro ou Arthur, hein, CH? Pedro. E você, Tigrão? Pedro. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você.
Você acredita que Diego Aguirre conseguirá recuperar o Santos no Brasileirão ou não? Acho mais fácil eu andar em cima da água sem afundar do que ele deixar de afundar com o Santos. E você, CH? Eu espero e desejo que sim, mas acho bem complicado. Tottenham recusou 100 milhões de euros, cerca de 538 milhões de reais do Bayern de Munique, por Harry Kane. Para você, Tigrão, o atacante vale mais ou menos que essa quantia, mais de 500 milhões de reais? É difícil falar, né? Eu não imagino nem qual o volume de todo esse dinheiro, se for em espécie assim, se cabe numa carroça, se precisa uma carreta. É difícil, Batista, quantificar o valor de um jogador, né? Eu acho que ele não vale tudo isso, não. E você, CH, o que você acha? 100 milhões de euros. Muita grana, hein? É muita grana. Esses grandões, eles acham que eles saem querendo contratar, paga multa. Quer tirar o Harry Kane do Tottenham? Paga multa. E a multa é mais do que 100 milhões de euros. É o contrato. Paga a multa e leva. Simples assim. Mas a pergunta é, você acha que ele vale isso ou vale mais do que isso, menos do que isso? Qual que é a sua opinião? Eu acho que é muito dinheiro. Acho que vale menos do que isso. Portanto, né? Qual que foi a maior transação do futebol mundial, hein? Maior transação do futebol. Só para estabelecer um parâmetro para a gente saber se é muito ou pouco, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente. Já estamos encerrando o programa. Futebol mundial, maior transação do futebol mundial. Neymar, 88 milhões de euros. Vitor Roque, 74 milhões de euros. Mas isso é do futebol brasileiro, né? Queria saber aqui, entre clubes europeus, qual foi a maior transação? Não estou conseguindo, não. Ô, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Tá aqui o Neymar, Coutinho e as 100 contratações mais caras do futebol da história. Contratação de Neymar pelo PSG pagou 222 milhões de euros. Essa daí, viu, Batista? Essa é a maior, né? Mas ele tava no auge, né? Tava no Barcelona no auge, né? Não, então 100 milhões não estou dizendo que o Harry Kane esteja no nível do Neymar na época, mas 222, Neymar, 100 milhões o Harry Kane, então 100 milhões está bem pago, né? Dinheiro de pinga, né? Você carrega no bolso isso aí, né, Tigrão? Carrego no bolso. Eu não sei nem quanto se dá para botar em cima de um baú de 70 metros cúbicos. É muito dinheiro, viu, Batista? Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem. Infelizmente não deu para colocar aqui, né? Mas nem 10% das mensagens, mas muita felicidade com as mensagens de todos vocês. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também